Você já se arrependeu de algo que disse e gostaria de voltar atrás? Como tem sido a sua linguagem? É sobre isso que iremos tratar no programa de hoje, EBD Comentado Online, edição Jovens. No ar, programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A apresentação, Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma lição. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esteja vindo de qualquer lugar do Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Se você estiver fora do Brasil também, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na EBD Comentado Online, edição Jovens, eu vou explicar a lição do início até o final e ela serve para ajudar professores a prepararem a sua aula para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em classe nesta data ou para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho apresentar em Tuas mãos, Senhor, mais uma vez, Senhor, esse programa. Eu peço que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos, Senhor, compreender e praticar. Porque o intuito de aprender a Tua palavra é colocar em prática, para que haja crescimento espiritual, maturidade espiritual. Nos ajuda, Senhor. Não é fácil, mas o Senhor pode nos ajudar em relação à nossa linguagem, que é o tema de hoje. Termos cuidado com a nossa fala, com o que falamos, Senhor. Que tenhamos um programa edificante. Que o Senhor também toque no coração das pessoas para que possam divulgar o canal. Divulgar, Senhor, esse vídeo. Afinal de contas, o Senhor tem usado a minha vida pela Tua bondade para poder produzir esse conteúdo. Que eles sejam, Pai, usados para divulgar o conteúdo. Que ele seja um canal, Senhor querido, de divulgação desse conteúdo, para que vidas possam ser edificadas em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode aí ser um instrumento como a minha vida. Deus tem usado a minha vida para produzir esse conteúdo e Ele pode usar a sua vida para poder divulgar esse conteúdo. Tem um botãozinho aqui de compartilhar. Você pode compartilhar tanto esse vídeo, como também pode procurar o botãozinho de compartilhar o canal e enviar para alguém. Apesar que através do vídeo você já está compartilhando o canal também. Também se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like nesse vídeo e também comente o que você achou desta lição. Bom, vamos lá. Nós estamos aí continuando nosso primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, com o tema Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Todo trimestre nós estamos estudando aí sobre a carta de Tiago. E a lição de hoje é a lição de número 6, que será ministrada no dia 9 de fevereiro de 2025, com o tema A Autenticidade de uma Linguagem Sadia. Você já se arrependeu? Você tem tido uma linguagem sadia? É sobre isso que vamos tratar hoje. Texto principal: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Resumo da lição: o controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. Texto bíblico, Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Eu recomendo que você faça essa leitura. Propósito da lição: ao terminar a lição, nós temos que ter alcançado esse objetivo. Ensinar sobre a importância de controlar a língua para uma vida piedosa e uma fé saudável. Uma coisa que é muito importante entendermos, e o professor vai passar isso para os jovens, é que no nosso dia a dia nós temos desafios. E um dos desafios é saber como falar, o que falar, quando falar
E isso exige de nós esforço. Viver uma vida cristã dentro daquelas áreas que você não se esforça tanto e que naturalmente você faz, é uma coisa. Agora, viver uma vida cristã onde você precisa renunciar desejos que você tem, isso exige comprometimento. E é isso que Deus quer de mim e de você. Comprometimento. Às vezes nós nos gloriamos de coisas que nós não temos aquela fraqueza. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. Eu não faço aquilo outro. Mas não é uma fraqueza na sua vida. Mas e aquelas coisas que são fraquezas? O falar descontroladamente, o falar sem pensar, atinge muitas pessoas. E nós temos que ter muito cuidado com isso, certo? Envolvendo os alunos é aqui uma parte do programa onde fica uma sugestão para que você possa envolver os alunos logo no início da aula, para que eles possam ter uma interação com a lição, com você, durante toda a aula. Inicie a aula perguntando: você já se arrependeu de algo que disse e gostaria de voltar atrás? Foi justamente o que eu fiz no início aqui. O que isso nos ensina sobre o poder das palavras? Esse questionamento pode abrir o debate sobre como a língua, embora pequena, tem um grande impacto na vida cristã. Então o professor ou a professora pode perguntar na classe: você já se arrependeu de algo que disse e gostaria de voltar atrás? Tem alguém aqui que já se arrependeu? Aí um ou outro vai se manifestar, você aproveita para começar ali uma conversa. Explique que Tiago nos adverte sobre o uso da língua e o quanto ela pode influenciar nossa caminhada com Deus e também com os outros. É interessante. Influenciar primeiro a nossa caminhada com Deus e também com os outros. Porque mediante o que eu falo, eu posso ter portas abertas e portas fechadas. Pessoas podem me aceitar e pessoas podem me rejeitar. É claro que muitas vezes vamos ser rejeitados mesmo falando a verdade, falando de forma correta, mas duro é você ser rejeitado porque você não controla o que você fala. Ou eu. A estrutura da lição é a seguinte: a lição está dividida em 3 tópicos. No tópico 1, a necessidade de dominar a língua. Aí vai ser tratado a responsabilidade dos mestres com o que falam. São os primeiros a responderem pelo que falam. Somos nós que ensinamos. Professores, pregadores, pastores. Irmãos, não é fácil não, hein? Às vezes você é um membro, mas você é um professor. Você está ensinando de alguma maneira. Você é responsabilizado. 2, o poder da língua. 3, língua, um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. No segundo tópico, os perigos de uma língua descontrolada. 1, a língua como fogo. 2, a inconsistência no falar. 3, a incapacidade de dominar a língua. E no terceiro tópico, características de uma linguagem sadia e irrepreensível. No segundo vai falar de uma língua descontrolada. E no terceiro, como ter quais são as características para a gente poder buscar essas características na nossa vida. A fala que edifica, palavras de sabedoria, reflexo da fé em Cristo. Introdução. Sempre começamos a lição falando do que estudamos na lição anterior para poder trazer os alunos, conectar os alunos ao assunto da revista como um todo. Na lição anterior, aprendemos que a verdadeira fé cristã é evidenciada por ações concretas de amor, obediência e serviço, e não apenas por palavras ou intenções. Então não adianta apenas palavras, intenções. É preciso atitudes de amor, certo? Ações concretas. Agora podemos prosseguir observando que a conduta cristã exige uma linguagem sadia também. Apesar de, na lição anterior, aprendemos que a verdadeira fé cristã é evidenciada por ações concretas e não apenas por palavra ou por intenções, hoje nós vamos ver que a vida cristã exige também que falemos coisas que edifiquem. Qual é o efeito que nossas palavras exercem sobre a vida daqueles que nos ouvem? As suas palavras edificam ou as suas palavras destroem? O que elas fazem? No texto bíblico que estudaremos nesta lição, capítulo 3 da carta de Tiago, somos advertidos a respeito do poder da responsabilidade do uso da língua. A responsabilidade é minha, é sua. Diga isso na sala de aula.
Às vezes a pessoa fala, mas eu falei isso porque ele me aborreceu, porque ela me aborreceu, porque ele me irritou, porque ela me irritou. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. A pessoa que irrita é responsável pela atitude dela e eu sou responsável pela minha atitude. Independente, eu não posso culpar a pessoa. Ela vai responder pelas atitudes dela diante de Deus. Eu vou responder pelas minhas atitudes diante de Deus. Então não adianta eu querer me justificar dizendo que foi culpa dele ou culpa dela. Deus não aceita isso. Tiago aborda a importância de controlar nossa língua e desenvolver uma elocução. O que é uma elocução? Expressão do pensamento por palavras escritas ou orais. Ou seja, a minha fala sadia que reflita a nossa fé em Jesus Cristo. Tópico 1. A necessidade de dominar a língua. É uma necessidade. Guarde essa palavra-chave. Necessidade. Algo que não podemos ficar sem fazer. 1. A responsabilidade dos mestres com que falam. 2. O poder da língua. 3. Língua, um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. 1. A responsabilidade dos mestres com que falam. Tiago inicia o capítulo 3 com uma advertência para os professores. E aí não é só professor também. Por quê? Porque quem prega está ensinando também. Então, pregador, pregadora, quem está de alguma maneira ensinando é responsável. Tiago já começa com isso. É claro que a princípio ele está falando daqueles mestres, mas isso pode ser um pouco mais abrangente. Então nós temos que ter muito cuidado. Aqueles que ensinam são responsáveis por usar a sua língua com sabedoria, pois suas palavras têm grande influência sobre os outros. A palavra grega para mestre é kyrios, ou kurios, cujo significado também é senhor. Então, uma pessoa que ensina, ela é responsável pelo seu ensino. Já parou para pensar sobre isso? Qual o compromisso que eu tenho com aquilo que eu ensino? Qual o compromisso que você, professor, tem com aquilo que você ensina? Como nós nos comportamos? Como preparamos aquilo que vamos ensinar? Tem professor, às vezes, que pega a lição para poder estudar no sábado de noite, para ministrar no domingo de manhã, ou então levanta mais cedo no domingo, dá uma leitura, dá uma lidazinha na lição e vai para a sala de aula. Isso é responsabilidade? Isso é compromisso? Como é que nós podemos fazer as coisas de Deus desta maneira, dessa forma? Às vezes passamos horas e mais horas, rede social, rolando tela. Aí no domingo de manhã nós vamos ler a revista para poder, às vezes na ida, no caminho até o templo, vai lendo a lição para ministrar. Não podemos fazer isso. Pastor, não existe isso, não. Existe sim. Você pode não ser uma dessas pessoas, mas que existe, existe. Pregação, pega qualquer mensagem, não estuda, não se prepara e vai para lá. Cuidado. Cuidado. Nós estamos influenciando pessoas. O mestre aqui é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens. Alguém que é qualificado para ensinar, trazendo a ideia de um rabino que possui conhecimento sobre a lei. Essa é a ideia. Alguém que ensina coisas sobre Deus. Aqueles que ensinavam nesse tempo faziam de forma oral. E seus insucessos estavam relacionados às palavras proferidas. O ato de ensinar está diretamente ligado à língua, à comunicação. O Novo Testamento ainda não estava pronto, ainda não estava escrito. Então eles ensinavam de forma oral. Nem todo mundo tinha condição de ter um pergaminho da lei, dos livros de Gênesis a Deuteronômio. E outros escritos não tinham. Então, eles se alimentavam do que era dito, como está sendo dito aqui agora. Como mestres da palavra, devemos ser conscientes da responsabilidade de nossas palavras, pois elas impactam profundamente a vida espiritual dos outros. A advertência de Tiago nos ensina a usar nossa língua com sabedoria, evitando erros que possam desviar os ouvintes. Erros que possam desviar os ouvintes. E aqui eu gostaria de colocar Mateus, capítulo de número 12, versículos de número 36 e 37, apenas para lermos e entendermos do que se trata. 36 e 37 de Mateus. Vamos lá? Diz o seguinte: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que o
os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Versículo 37. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então, o que nós falamos tem importância diante de Deus. E nós temos que ter muito cuidado. Os mestres cristãos devem ser qualificados. Entenda, é nossa parte, Deus nos chama. Ele mesmo deu uns para apóstolos, Efésios 4:11, pode ler lá. Profetas, apóstolos, profetas, nesse caso, tá? Evangelistas, pastores e mestres. É Deus quem dá mestres para a sua igreja. É Ele que dá sabedoria. Muito bem, é Ele que dá, mas nós temos que estudar. Ah, não, eu tenho uma unção, Deus me chamou. Mas vai se preparar, vai orar, vai estudar. Não acha que vai vir tudo, o Espírito Santo vai colocar tudo na cabeça da pessoa, não. O Espírito Santo dá iluminação, que é compreender o que estamos estudando. Então eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que investir na minha vida. Eu preciso comprar literatura de acordo com as minhas possibilidades, mas eu preciso. Assim como os rabinos temos o compromisso de comunicar com fidelidade. Preste atenção, ó. Os mestres cristãos devem ser qualificados, pois suas autoridades vêm do conhecimento verdadeiro das Escrituras. A sua autoridade vem das Escrituras. Se você não se baseia nas Escrituras, você não tem autoridade. Assim como os rabinos temos o compromisso de comunicar com fidelidade o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, é tirar da Bíblia o que ela diz. É extrair do texto, não é colocar no texto, para transmitir a verdade de maneira clara e edificante. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Com o crescimento das mídias sociais, muitos buscam visibilidade em vez de compromisso com a verdade, trazendo ensinamentos ao meio cristão sem considerar o julgamento de Deus sobre o que compartilhamos. Devemos refletir sobre isso, pois é uma questão séria, independentemente de sermos professores, pregadores ou não. Quais são os perigos dos nossos dias? As pessoas estão correndo atrás de visibilidade, de aceitação. Todo mundo pode ter rede social. Depois de ser maior de idade, pode ter uma rede social. Pelo menos é o que é o certo. E aí o que acontece? Essas pessoas vão para a rede social e descobrem, eu vou dar uma palavra, uma palavra de meditação, eu vou falar isso, eu vou ensinar sobre aquilo. Mas o que você está ensinando tem compromisso, tem um amparo na Bíblia? Você tem compromisso com aquilo que você está ensinando? Aquilo que você está falando está dentro do realmente o que o texto da Bíblia diz, a palavra de Deus diz? Porque é muito sério isso. Você precisa ter esse entendimento. Então as pessoas estão tão preocupadas em aparecer, em receber likes, em receber curtidas, em ganhar inscritos, em ganhar pessoas que sigam ela, que elas se esquecem do que elas estão falando. E Deus está vendo. A palavra pode ser uma palavra que agrade as pessoas, mas uma palavra que desagrade a Deus. Então, cuidado com o que você anda ensinando. Cuidado com o que você anda pregando. Porque Deus vai requerer. 2. Então, depois de falarmos dos mestres, a responsabilidade deles, nossa, agora vem o poder da língua. Porque muitas vezes o professor, ele está muito preocupado com o aluno, ele se esquece da sua própria vida. Esdras 7:10 é o lema para todos nós. Primeiro, ele quis conhecer a lei. Segundo, ele praticou a lei. Depois, ele ensinou a lei. Se você não pratica o que você aprende, você não vai ter sucesso na sua vida espiritual. Você não vai ter crescimento. Você não vai chegar ao objetivo que Deus quer, ao propósito de Deus. Por quê? Porque você está negligenciando a prática. E é muito fácil o professor acabar negligenciando a prática na ânsia de ensinar os outros e não aprender para ele mesmo. Poder da língua. No versículo 2, Tiago afirma, porque todos tropeçamos em palavras, o tal varão porque todos tropeçamos em palavras. O tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele explica que todos nós cometemos erros e destaca o dever que os crentes têm de controlar não apenas as palavras, mas também suas ações. Então é meu dever, é minha responsabilidade conter as minhas palavras e controlar as minhas palavras e controlar as minhas ações.
Ah, mas alguém me aborreceu. Ah, mas alguém fez isso. Ah, mas alguém fez aquilo. A reação que você vai ter, você tem opção dentro da reação. Você pode reagir do mesmo jeito ou você pode reagir de outra forma. O que você espera? Reagir de acordo com aquilo que agrada a Deus ou reagir de acordo com aquilo que agrada a você? É você que escolhe, sou eu que escolho. A língua tem o poder de edificar ou destruir. Tiago ensina que ao controlar nossas palavras, conseguimos também dominar nossas ações. Porque se você controla, porque conforme você vai falando e vai falando e vai falando, ou então tá pensando, ainda não falou, mas você pode ter ações erradas. Então, conseguimos também dominar nossas ações, pois elas refletem nossos pensamentos e atitudes. O autocontrole da língua é sinal de maturidade espiritual. Deixa eu falar uma coisa, muitos cristãos no meio pentecostal se preocupam muito com os dons espirituais. Ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua, amém, revestimento de poder, receber dons espirituais para poder edificar a igreja, ser um instrumento de edificação, amém, glória a Deus, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, é bíblico, mas o que mede nossa vida espiritual não são dons. Os dons são comparados a ferramentas para trabalhar no reino de Deus. Agora, o que mede a nossa vida espiritual é fruto, é a transformação, é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São essas coisas que medem a nossa vida espiritual. E é isso, conforme nós vamos obtendo isso, dentro do processo de santificação, que é a separação do pecado, é a consagração a Deus, é a separação do pecado, e está a serviço do Senhor, está a serviço do Senhor na sua obra, e aí o Senhor vai produzindo em nós esse fruto. Mas nós temos que buscar, nós temos que orar, temos que ler a palavra com a intenção de praticar, temos que vigiar, porque vai vir coisas para tentar fazer a gente falar coisas que não deve, agir da maneira que não devemos. Então, nós precisamos ter maturidade espiritual. Embora todos falhem, devemos buscar a perfeição em Cristo. Nós vamos falhar, mas devemos estar ali na caminhada, usando palavras sábias e construtivas, refletindo a vontade de Deus. Provérbios 18, 21. Que é justamente o texto que nós lemos no início. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Aí eu vou aproveitar e vou trocar de versão. Vamos colocar na NAA. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. O fruto depende de você. Se você sabe utilizar bem a sua língua, você vai ter benefícios. Se você não sabe utilizar bem a sua língua, você vai ter problemas. Vamos colocar na NVT? NVT diz o seguinte: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Você tem que levar isso em consideração. 3. Língua é um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. Então a gente já viu aqui o poder, nós já vimos aqui a responsabilidade dos mestres, o poder da língua, e agora a língua é um pequeno membro, mas é capaz de causar grande impacto. Tiago faz uso de uma ilustração para ampliar a compreensão e o impacto da língua. Ele compara, é uma comparação, a língua ao freio que dirige um cavalo e ao leme que controla um navio. Então, de um lado, Tiago coloca a língua, de outro lado, ele coloca o leme, e ele coloca o freio. E ele faz uma comparação entre a língua, o leme e o freio. Por quê? Porque se você sabe controlar o freio do cavalo, você vai conduzir ele de forma correta. Se você sabe controlar o leme do navio, você vai chegar aonde precisa chegar. Certo? Embora a língua seja um pequeno órgão do corpo, e o leme, comparado ao navio, ele é pequeno. É muito pequeno comparado ao navio. O freio é pequeno comparado ao cavalo, ao que está sendo dominado, certo? Então, embora a língua seja um pequeno órgão do corpo humano, ela pode direcionar uma vida inteira para o bem ou para o mal. Você já viu aquela pessoa que só vive reclamando? Só vive murmurando? Só vive questionando?
Aquela pessoa que você chega perto dela e ela parece que ela tá sempre insatisfeita com tudo e com todos. Amarga. Isso é triste. Isso é doloroso. Então, a língua dela está servindo para poder acabar com ela mesma. E acaba com quem está perto, porque ninguém tem alegria de estar perto, vontade de estar perto. Tem alguém que fica só falando, reclamando. Pessimismo puro. E a gente só pode orar por gente assim. O ser humano, que é relativamente pequeno em porte e força, por meio do freio, um artefato muito pequeno, pode controlar um animal maior e mais forte. Logo, tem condição de controlar sua boca. Se ele consegue controlar um animal por meio do freio, por que ele não consegue controlar sua boca? É porque o controle do animal não depende de um esforço a nível de desejos nossos. Agora, o controle da nossa boca depende de esforço, por causa que tem a ver com os nossos desejos, com as nossas vontades. Da mesma forma, Tiago se utiliza da comparação com o leme. Grandes embarcações à vela, movidas pela força do vento, são guiadas por um pequeno leme. Isso aqui é interessante. Isso aqui é uma coisa bem séria, certo? Assim, se o ser humano pode controlar o curso de uma grande embarcação com um pequeno leme, ele deve ser capaz de controlar sua língua para que tenha um bom curso nos mares desta vida, os quais precisamos atravessar. Então, Tiago faz a comparação. Se controlamos um cavalo, podemos controlar a língua. Se controlamos um grande navio com um instrumento bem pequeno, que é um leme, podemos controlar a língua. Agora, a pergunta é fácil? Não. Não é só você olhar e dizer assim, estou determinando que eu vou controlar minha língua a partir de agora. Estou decidindo que eu vou controlar minha língua a partir de agora. Você precisa decidir? Precisa. Mas junto com a decisão, você tem que vir acompanhado de você buscar um relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus. Oração, leitura, meditação da palavra com a intenção de praticar, vigilância. Você tem que fazer tudo isso de forma intencional. Isso não acontece de forma automática, não. Você não vai ter vontade de orar, não. A vontade de orar, a natureza pecaminosa nos leva na contramão. Cansaço, distrações, outras coisas, mas então você vai ter que se esforçar, você vai ter que ser intencional. Ah, mas eu não estou sentindo vontade de orar. Você não ora quando tem vontade, você tem que orar, só isso. Ah, mas eu orei e não senti nada. Você não precisa sentir quando você ora, você só tem que saber que a Bíblia diz que Deus está ouvindo. Vai ter momentos que você pode até sentir alguma coisa, vai ter momentos que você não vai sentir nada. E nem por isso você vai deixar de orar na próxima vez, só porque não sentiu nada de uma vez, na vez que orou agora. Nós temos que aprender isso. A Bíblia não diz que nós temos que sentir, sentiu um arrepio, uma coisa. Não. A Bíblia diz que nós temos que orar. Orar. E saber que Deus está ouvindo. Ah, mas como é que Deus está ouvindo se até agora não veio resposta? Aguarda. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A língua, embora pequena, tem o poder de direcionar a nossa vida, assim como um freio controla um cavalo e um leme um navio. Tiago nos ensina que devemos guardar nossos pensamentos e palavras, pois eles determinam o rumo da nossa vida. Provérbios 21, 23. Olha o que diz. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Porque quando nós não pensamos no que estamos falando e não temos cuidado, nós vamos trazer angústias para nós mesmos. Nós vamos atrair coisas para nós mesmos, no sentido de consequência. Vamos colocar aqui na NA, quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. NVT, cuide da língua e fique de boca fechada. E você não se meterá em apuros. Quantas pessoas se metem em apuros porque falaram demais? Controlar a língua é essencial para uma vida equilibrada, ajudando-nos a evitar conflitos e a manter nossa integridade. Salmo 141, versículo 3. Agora que nós já tratamos aí no ponto 1 em relação à necessidade de dominar a língua, falamos sobre a responsabilidade dos mestres, falamos sobre o poder da língua, falamos sobre a língua, um pequeno membro que pode causar grande impacto. Agora nós vamos falar sobre os perigos de uma língua descontrolada.
para depois falarmos sobre as características de uma linguagem sadia e irrepreensível. 1. A língua como fogo. 2. A inconsistência no falar. 3. A incapacidade de dominar a língua. Número 1. A língua com fogo. Aí é uma outra comparação. Ele comparou a língua com leme, ele comparou a língua com freio. Agora a língua como fogo. O que o fogo faz? Os freios dos cavalos, o leme e a língua possuem as mesmas características. São pequenos, porém capazes de grandes feitos. Tiago também descreve a língua como um fogo, capaz de incendiar um grande bosque. Versículo 5, do capítulo de número 3. A ideia é mostrar que as palavras podem causar danos enormes e duradouros. É por isso que Tiago, a carta de Tiago é comparada ao livro de Provérbios do Antigo Testamento, porque ele traz ensinamentos práticos, fazendo comparações, como o livro de Provérbios faz. Você já deve ter ouvido nos noticiários os muitos males que as queimadas produzem para o meio ambiente, sendo até mesmo capazes de mudar o clima de uma determinada região. Se você assiste noticiários, jornais, você sabe de vez em quando, de quando em quando, alguma coisa está pegando fogo. Junto disso vem a destruição, junto disso vem uma modificação naquele ambiente. Olha só o que é causado, o fogo causa. Os prejuízos são enormes para os ecossistemas e principalmente para o homem. Como um mundo de iniquidade. Essa expressão significa uma profunda violação da lei e da justiça. Injustiça de coração e vida em relação ao comportamento da língua. Como um fogo, a língua que professa iniquidade é perversa, está fora de controle e destrói tudo à sua volta. Deixa eu falar uma coisa. O corpo humano em si, o corpo, estou falando da alma e do espírito, estou falando do corpo. Corpo, alma e espírito, mas eu estou falando do corpo, a parte física do homem. Ele em si, ele é neutro. Ele nem é bom nem é mal. Ele é um instrumento que pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. Então a língua, ela pode ser usada para o bem e ela pode ser usada para o mal. As mãos para o bem e para o mal. Os olhos, as vistas para o bem e para o mal. Os ouvidos para o bem e para o mal. Os pés para o bem e para o mal. Você está entendendo isso? Quando eles vão ser usados para o bem? Quando a minha vida está consagrada a Deus e eu estou ali intencionalmente querendo construir a cada dia um relacionamento com Deus. Lendo a palavra, meditando, com a intenção de praticar, orando, vigiando. Aí o que eu tenho... Por isso que o apóstolo Paulo diz, não usem os vossos membros como instrumento do pecado. Romanos capítulo 6. Mas usem para quê? Para glorificar a Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Antes nós usávamos como instrumento do pecado, agora não pode mais. A fala pode ser um instrumento para o bem, semeando a palavra de Deus, como também para o mal. Como, por exemplo, mentir, difamar, alimentar o ódio, criar discórdias, incitar a luxúria e etc. Tudo isso é um instrumento para o mal. E o cristão não convém ao cristão mentir, difamar, alimentar ódio, criar discórdia. Ah, tá, você tá sabendo que fulano falou de você? Tá criando discórdia. Ah, mas é verdade o que ele falou. Mas você não é uma pessoa para levar discórdia, você é uma pessoa para levar a paz. Então você refreia a sua língua, eu refreio a minha língua e não falo aquilo. Eu não levo aquilo, porque vai criar conflitos. Muitos dos pecados que são cometidos têm sua origem na fala, na falta de controle da língua. Começa nos pensamentos e sai aqui, ó. Eu penso e reflito aqui. A ação vem aqui, ó, na boca, o que eu falo. E o que eu falo não pode voltar mais. Eu falei. Então eu tenho que ter cuidado. É melhor eu pensar no que eu vou falar do que eu falar e depois estar o tempo todo arrependido. Agora, se eu falei e não tem mais jeito, já saiu, eu preciso me arrepender, pedir perdão se eu ofendi alguém e tentar não ficar fazendo isso mais. Certo? A língua descontrolada pode causar danos profundos como o fogo que consome tudo ao seu redor. O fogo vai destruindo tudo. Tudo! Não importa o valor que tenha, ele destrói tudo. Ele não respeita nada, ele vai destruindo. E coisas que levaram anos para serem construídas. E às vezes é destruído em
em minutos. Tiago nos alerta sobre o impacto destrutivo das palavras imprudentes, que podem espalhar ódio e discórdia, prejudicando relações e nossa vida espiritual. Você vê que ele vai comparando Tiago com Provérbios o tempo todo. Mais uma vez, Provérbios 16, 27 e 28. E aí vamos ver o que diz. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Olha as consequências de não controlar a língua. Devemos refrear nossa língua para que ela seja usada para edificação, não destruição, levando pessoas a Cristo. Efésios 4, 29. Uma vez que vimos a língua como fogo, no 2, a inconsistência no falar. A nossa fala tem que ter consistência, não inconsistência. Oscilações. No versículo 9, Tiago destaca a inconsistência da língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ah, Deus, tu é maravilhoso, eu te amo, eu te adoro, seu maldito. E aí vai falando coisas que só Deus sabe, e aquilo que não fala, pensa. Essa dualidade mostra a necessidade de sermos consistentes em nossa fala, refletindo nossa fé em todas as circunstâncias. Pastor, mas não é fácil falar alguma coisa boa a respeito de alguém que nos ofendeu. Mas a Bíblia manda. A Bíblia manda bendizer quem te maldiz, abençoar, amar. É a Bíblia quem manda. Fácil? Não é. É difícil. É renúncia. Tem que ter esforço. Tem que pedir a graça de Deus. Deus me ajuda. Em oração eu preciso. Eu sinto dificuldade, mas eu te peço, me ajuda. E aí Deus vai te ajudando, vai te dando força. As Sagradas Escrituras nos ensinam que as palavras adequadas, pronunciadas no momento certo e com a atitude correta, têm o potencial de gerar vida. Quem é você, um gerador de vida ou um gerador de morte? Por outro lado, palavras inadequadas proferidas no momento errado e com atitude incorreta podem trazer destruição. Provérbios 18, 21. Mais uma referência de Provérbios, que é justamente o texto que nós já lemos no início da lição. A fala inconsistente entre bênçãos e maldições revela a falta de maturidade espiritual. Uma hora você está bem dizendo, outra hora você está mal dizendo. Não tem como. Tiago nos ensina que nossa fala deve refletir Deus. Se te agrada, tu fala bem. Se não te agrada, tu fala mal. Não pode. Te agradando ou não te agradando, tem que falar bem. Certo? Te agradando ou não te agradando, tem que amar. Te agradando ou não te agradando, nós precisamos vigiar. E às vezes não levamos nada disso em consideração. Não podemos bendizer a Deus e amaldiçoar os outros, pois isso contradiz o amor e a unidade que Cristo nos ensina. Eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não vou com o jeito dele, eu não vou com o jeito dela. Não, a Bíblia manda ter comunhão. Você ter uma intimidade no sentido de levar na sua casa é algo mais íntimo. Aí é uma outra coisa. Mas amar, falar, saudar, sentar perto, se for o caso, né? Chegou, não tem outro lugar, não sento perto dele que eu não gosto dele ou eu não gosto dela. Como assim? A consistência em nossas palavras é essencial para manter a integridade da fé. Mateus 5,44. Aí você diz, como assim? Vamos lá. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha aí. Eu sempre digo, queremos aprender um pouco mais? Precisamos muito estudar a palavra. Ler a palavra. Meditar na palavra. Então, repetindo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí olha o que o texto diz no 45. Para que sejais filho do Pai, ou seja, tem que se parecer com o Pai. Tem que se parecer com Cristo. Um filho se parece com o Pai. Então ele tem que seguir isso aqui. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, chuva desça sobre justos e injustos. Sabe o que Mateus está mostrando aqui? Ele está mostrando que assim como Deus trata com sol e chuva, bons e maus, nós precisamos tratar bem as pessoas que nos ofendem.
que nos maldizem, que nos espraguejam. Você não pode tratar da mesma forma que ela te trata. Por quê? Porque você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, você é uma filha de Deus. As palavras têm o poder de gerar vida ou destruição. Devemos falar com sabedoria, buscando edificar, restaurar e evitar ferir ou dividir em harmonia com os ensinamentos bíblicos. Então eu preciso falar com sabedoria para edificar, restaurar, preciso evitar ferir e dividir. Tudo isso para estar em harmonia com o que a palavra de Deus diz, Colossenses 4:6. 3. A incapacidade de dominar a língua. Tiago afirma que nenhum homem pode domar a língua, versículo 8. De si mesmo não tem como. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. O termo grego utilizado aqui é kakos, que significa uma natureza perversa no modo de pensar, sentir e agir. Pessoa desagradável, injuriosa, perniciosa, destrutiva e venenosa. Quem se entrega à sua fala descontrolada, no sentido da incapacidade de dominar a língua, está dentro desse padrão aqui. A comparação com uma víbora, cujo veneno é tão mortal quanto os insultos, calúnias, maledicências e mentiras. Tá? Então é uma comparação com uma víbora. Que o veneno é tão mortal quanto a mesma coisa de insultar alguém, caluniar alguém, maldizer alguém, falar mentira de alguém, sobre alguém. Embora difícil, o controle da língua é essencial para evitar as armadilhas do mal e para se viver uma vida piedosa. Esse controle só é possível mediante a ação do Espírito Santo em nós. Nesse capítulo é destacada a contradição quanto ao uso da língua por algumas pessoas, pois, ao mesmo tempo em que louvam a Deus, também amaldiçoam o próximo, que são feitos à semelhança de Deus. Versículo 9. Tiago mostra aos irmãos ou irmãs que tal atitude não deve existir entre os crentes, pois fomos chamados a utilizar nossas palavras para edificação e não para maldição. Considerando que as palavras possuem o poder tanto de gerar vida quanto de causar morte, elas são prejudiciais e contaminam aqueles que a pronunciam e os que ouvem. Um dia teremos que prestar contas de todas as palavras ociosas que proferimos. Já lemos esse texto. Mateus 12:36. Em tempos de redes sociais, essa orientação de Tiago é fundamental. Porque você tá lá, você nem se importa. Falou, recebeu de volta. Não são poucos os que se utilizam delas para destilar seus venenos, fruto de um coração cheio de perversidade. Ainda mais que está atrás de uma tela. Então fala o que quer. A rede social é minha, eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser. Não fala não. Você é um cristão, você é uma cristã. O controle da língua é uma batalha difícil, mas essencial para a vida cristã. Tiago nos alerta sobre o poder destrutivo das palavras não controladas que podem causar grandes feridas tanto em quem fala quanto em quem ouve. Para dominar a língua é necessário que o Espírito Santo atue em nós. Por isso que eu disse, tem que ter relacionamento com Deus. Porque é a natureza pecaminosa, essa inclinação. Então, só com relacionamento com Deus, quanto mais você busca Deus, menos vontade você vai ter de se entregar àquilo que você pensa para falar coisas que não deve. Para dominar a língua é necessário que o Espírito Santo atue em nós, ajudando-nos a refrear o mal que nossa natureza carnal deseja liberar. É isso aí. Somos chamados a usar nossas palavras para edificar e não para destruir, refletindo o caráter de Cristo em tudo que falamos. E o que diz Efésios 4:29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pastor, o que seria a palavra torpe? Vamos botar na NA. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Vamos colocar na NVT. Evite um linguajar sujo. Vamos botar na NTLH. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Então vamos voltar aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Tudo que não edifica é torpe. Para que dê graça aos que a ouvem. Para que dê graça aos que a ouvem. Vou botar na NVT. Evite um linguajar sujo, insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Suas palavras devem edificar. Ah, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade. Busca relacionamento com Deus. Esteja mais próximo de Deus.
leia a palavra, medite na palavra com a intenção de praticar. E aí talvez você diga, pastor, mas eu tenho dificuldade de compreender as escrituras. Eu leio, não entendo muito. Existe uma forma, eu tenho aqui uma ferramenta que pode ajudar você a compreender as escrituras. É um meio para você poder compreender. Já que você tem dificuldade, invista na sua vida espiritual. É um pequeno investimento, mas que vai te ajudar muito. Preste atenção. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então você tem aí a oportunidade de adquirir o curso Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você pode clicar no link que está na descrição, no link no comentário afixado. O comentário afixado é o comentário dessa lição que as pessoas vão fazendo, só que ele é o primeiro comentário. E também nos vídeos de recomendação que eu coloco aqui, tá? Quando terminar a aula eu deixo o vídeo de recomendação. Lá também tem um link. Quando você clicar no link, você vai ser levado diretamente para essa página aqui, ó. E aí você entrando nessa página, você tem aqui opções. Você tem aí o Plano Plus, tá? Você, no link, é link para o plano de jovens, que também tem de adultos, tá? Na descrição também tem um plano de adultos. É o plano de jovens. Você tem o Plano Plus e tem o Plano Básico. Todos os dois planos têm mensal, assinatura mensal, trimestral ou semestral. 6 meses. Todos os dois. Mas qual é a diferença do Plano Plus e do Plano Básico? A diferença é só uma. Todos os dois planos têm o comentário. Qual é o comentário? É justamente o que aparece aqui na tela, mas em PDF para você imprimir. É a mesma coisa, não tem nada mais, nada menos. Ah, não tem nada mais nem nada menos, pastor? Não, não tem nada mais, nada menos. Tá aí, ó. Você recebe a lição da maneira que apareceu aí na tela para você. Se eu descer aqui, ó, tá igualzinho. O texto em preto é o que tá na lição, o texto em vermelho são os comentários, de repente tem o texto azul, que é um resumo do que a revista tá falando. Mas nessa lição aqui, só tem texto em preto e texto em vermelho. Então, para você poder pegar esse PDF aqui e imprimir ele. O Plano Plus tem ele, o Plano Básico também tem ele. Muito bem. Aí, no Plano Básico, além de você levar o comentário, você vai levar também o slide em PDF. Pastor, por que em PDF? Não dá para editar, não é editável. Você não tem como modificar o slide em PDF. Mas é o mesmo slide que está aparecendo aí na lição para você, aqui no vídeo. É a mesma coisa, não tem nada mais, nada menos. Não adianta. Ah, pastor, eu pensei que tinha umas coisas... Não, não tem nada mais. Eu sempre estou falando a mesma coisa. Muito bem. Então esse é o plano básico. Comentário e slide em PDF. Muito bem. Agora não, pastor. E o Plano Plus? No Plano Plus você tem slide em PowerPoint. Tá aí, ó. Slide em PowerPoint. No Plano Plus. Então, os slides, nesse caso, é em PowerPoint. Então, você tem aqui a opção dos slides em PowerPoint de ser editável. Que eu vou mostrar para você, ó. Se eu descer aqui, ó, eu tenho como editar, ó. Eu tenho como modificar, eu tenho como excluir esse slide, eu tenho como colocar alguma coisa a mais escrita aonde eu quero, eu posso tirar coisas. Então, a diferença entre o Plano Plus e o Plano Básico é o slide em PowerPoint. Então você vai vir para essa tela, você vai descer aqui e vai escolher o plano que você quer. Quer o Plus ou quer o Básico? Mas tem mais uma opção. Existem professores, se você descer a página até embaixo, tá? Lá embaixo, quase no final, porque no final mesmo tem sobre perguntas e respostas, se você ainda tiver dúvida. Aí você tem aulas avulsas. O que é isso, pastor? Às vezes é um professor que dá aula no trimestre, dá uma aula. No trimestre, dá 2 aulas. Então, ele às vezes não vai querer assinar um plano mensal, um plano trimestral, um plano semestral. Então, nesse caso, ele compra uma aula avulsa. Só vale a pena comprar aula avulsa se você não é um professor, se você é um professor que dá aula uma vez ou outra. Agora, se você dá aula
sempre, sequencialmente, eu não recomendo você, porque aí você tem um valor menor assinando o plano. Aí você tem a aula avulsa, você vai clicar e vai ver a aula que você precisa. Lembrando que as aulas ficam disponíveis 10 dias, 7 dias, de 10 a 7 dias antes da aula, da semana da aula, do dia da aula. Então não adianta você vai dar uma aula daqui a 30 dias e já tá querendo entrar em contato. Não vai ter aula preparada ainda, tá bom? Então, link na descrição, no comentário afixado, para você poder adquirir aí o plano básico ou plano plus de slides da EBD Comentado Online, edição Jovens. Muito bem, vamos lá. Tópico 3, assim como usa a língua da forma errada, agora da forma certa. Características de uma linguagem sadia e irrepreensível. A fala que edifica, palavras de sabedoria e reflexo da fé em Cristo. Número 1, a fala que edifica. Antes de eu prosseguir, eu sei que você vai falar assim, pastor, o senhor falou do curso online como facilitar meu estudo da Bíblia, mas na hora de explicar, o senhor explicou sobre os slides da EBD. Eu sei, aconteceu uma falha. No final, eu vou falar do curso online como facilitar meu estudo da Bíblia. Não esquece não, não esqueci não, tá bom? Vamos lá. A fala que edifica. Tiago enfatiza o poder e a responsabilidade que acompanham o uso da língua. Somos advertidos a possuir uma linguagem sadia para edificar e encorajar os outros. Escrevendo aos crentes de Éfeso, Paulo também enfatiza esse ensino, afirmando que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nós já falamos aqui, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Então, assim como Tiago ensina sobre isso, Paulo também. Nossas palavras devem ser construtivas e benéficas. Com a língua pode-se bem dizer e amaldiçoar. Contudo, não somos chamados para amaldiçoar ninguém, e sim para apregoar a palavra de Deus. Ah, mas a Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou aqueles jovens que estavam ali caçoando dele. Aquilo ali é um fato único, e ali Eliseu está representando o próprio Deus, então ele tinha uma autoridade, ele representava o próprio Deus na terra, é algo diferente. Então não pegue um texto isolado para formular doutrina. A Bíblia no Novo Testamento manda abençoar e não amaldiçoar. Que venhamos usar nossas palavras para edificação, exortação e consolo dos que nos ouvem. Use a sua boca, os seus lábios como uma ferramenta poderosa para edificar sua igreja e promover o bem-estar seu e dos irmãos ou irmãs. Desenvolva uma linguagem sadia que ajuda outros jovens a crescerem em fé e a buscarem uma vida mais alinhada com os princípios cristãos. A responsabilidade de edificar com as nossas palavras é um princípio fundamental para a vida cristã. Como cristãos, somos chamados a usar nossa língua para promover a edificação dos outros, ao invés de ferir com palavras duras e destrutivas. Então nós viemos falando o tempo todo sobre palavras duras e destrutivas, agora estamos falando ao contrário. A exortação de Tiago e Paulo nos lembra que nossas palavras devem ser portadoras de graça e encorajamento, promovendo um ambiente saudável e espiritualmente frutífero. A fala que edifica é aquela que direciona os outros para mais perto de Deus e fortalece sua caminhada na sua fé. Então, o que é uma fala que edifica? É aquela que leva as pessoas mais para perto de Deus. Agora, analise a sua fala. Ela edifica ou ela destrói? Sua fala edifica ou prejudica outras pessoas, outras vidas? Pense nisso. Pergunte aí na classe. 2. Palavras de sabedoria. Precisamos demonstrar sabedoria por meio da nossa conduta e especialmente através das nossas palavras. Conduta e palavras têm que estar alinhadas. Uma linguagem sábia é aquela que reflete o conhecimento que vem do alto. Então tem que estudar a Bíblia. Caso contrário, não dá. Logo, ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera, que é Tiago 3,17. Essa sabedoria deve permear nossas conversas diárias para que sejam construtivas e que promova a paz e a justiça. A sabedoria divina é prática e se reflete não apenas em nossos pensamentos, mas em nossa fala e atitude. Que alguém pode dizer, eu sou sábio, mas não demonstra. Então não é sábio. Somos desafiados a mostrar sabedoria por meio de boas ações, realizadas com mansidão. Uma língua controlada reflete a sabedoria divina e a presença do Espírito Santo em nossa vida. A sabedoria divina se manifesta em nossa vida cristã por meio das palavras que proferimos. Uma língua controlada e sábia reflete o conhecimento de Deus,
promovendo paz, justiça e harmonia nas relações. Ao buscar refletir essa sabedoria, demonstramos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Assim, nossas palavras devem ser cuidadosas, visando edificar e criar um ambiente de paz em vez de gerar divisões. Demonstrar sabedoria nas palavras é um desafio constante, mas é um reflexo de transformação que vem do alto. Suas palavras refletem sabedoria? Inclusive, sabedoria é o tema da próxima lição. Então, veja que ele já está fazendo um gancho para começar a outra lição também. 3. Reflexo da fé em Cristo. Nossa fala deve ser o reflexo da nossa fé em Cristo. Então, a minha fala deve refletir a minha fé em Cristo. O crente deve se comunicar de modo a evidenciar sua fé em Jesus, sendo sempre cheia de graça e verdade, evitando gírias, palavrões e etc. Às vezes tem um crente que tem uma língua... mas uma língua é um linguajar de jovem, Não. Palavrões, gírias. Cuidado, inclusive, com palavras que ofendem o próximo. Nossas palavras são um reflexo daquilo que temos em nossos corações. A fé sem o uso responsável e amoroso da língua é uma fé incompleta. Nossas palavras devem ser um testemunho vivo da nossa crença em Cristo, evidenciando o fruto do Espírito. Lembra do fruto que eu falei durante a aula? Gálatas 5, 22 e 23. Quando nossas palavras são coerentes com a fé que professamos, elas se tornam ferramentas de evangelismo e testemunho, atraindo outros para Cristo. Agora, se a nossa fala é uma fala corrompida, ela não vai atrair ninguém para Cristo, ela vai impedir pessoas de virem para Cristo. E ai de mim que estou colocando tropeço para que as pessoas venham a Cristo. A nossa fala deve ser um reflexo claro da fé que professamos em Cristo. Como cristãos, somos chamados a usar nossas palavras de maneira que revelem a graça e a verdade de Deus em nossas vidas, evitando linguagem inapropriadas como gírias, palavrões e apelidos depreciativos. Aqui acrescento apelidos depreciativos. Tem gente que adora colocar apelidos para poder ficar zombando, encarnando. Jovens, então, gostam muito de fazer isso. Não faça isso. Você, como um cristão, não pegue isso para fazer. Mas eu não sei o nome dele, todo mundo chama ele disso. Descubra o nome dele e chame ele pelo nome. Mas não use apelidos depreciativos, que hoje tem nome de bullying. A língua, sendo um reflexo do que está em nosso coração, deve expressar a fé em Cristo de forma coerente e edificante. As palavras que proferimos são uma extensão do fruto do Espírito, evidenciando nossas atitudes diárias. Então, você vai saber se está sendo gerado ou não o fruto do Espírito mediante as suas ações e mediante a sua fala. E agora sim, antes de entrar na conclusão, eu já tinha colocado a vinheta aí do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia e acabei falando do plano da EBD comentado online edição jovens. Então agora deixa eu falar do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você vai clicar no link na descrição, no comentário afixado e aí agora sim, nos vídeos de recomendação. O plano da EBD não está no vídeo de recomendação. O curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, sim. Você tem aí também nos vídeos de recomendação. E aí você vai vir para essa página e aí você vai descer a página, vai ler tudo que está aqui. É importantíssimo, faça esse investimento. Faça o investimento no plano, tá? Da EBD também para você dar uma aula para os alunos que chamem mais atenção, mas faça o investimento aqui no curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. No módulo 1 temos a apresentação do curso, no 2, entendendo o que é a Bíblia, no 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, no 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia. Tem coisas que para impedir você de estudar a Bíblia. No 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. No 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. No 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Inspeção, escolha do texto, observação, interpretação. O que o texto significa? Não é eu colocar o que eu acho, é eu tirar o que o texto diz. Correlação. O que eu entendi tem amparo em outras partes da Bíblia? Isso é para você não errar, para você não sair por aí falando aquilo que a Bíblia não está falando, só porque você acha que entendeu o que não, na verdade não está lá. E por último, a aplicação. Aqui no canal tem o programa Entendes Tu que Lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto, que é a interpretação, e eu tiro as lições do texto, que é a aplicação, é a exposição bíblica da palavra. No módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de método. Você tem vários métodos aqui. O método das 3 perguntas,
o método sintético, que é o método resumido, o método analítico, que é você aprender a estudar o texto de forma analítica, palavra por palavra, o estudo bíblico tópico ou temático, um tema, certo? Fé, por exemplo, amor, e outros temas mais. Estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem bíblico, Davi, Josué, Sansão, Esther. Estudo bíblico doutrinário, uma doutrina, certo? Doutrina da salvação, por exemplo. Estudo bíblico devocional para o seu dia a dia. Então tem vários métodos para você aprender a estudar a Bíblia. E eu não só falo como é o método, eu mostro para você, eu vou fazendo para você aprender. Módulo 9, considerações finais e a conclusão. Eu tenho depoimentos de alunos aqui. Isso aqui não é fictício. Eu tenho também aqui o certificado de conclusão. E para finalizar, eu tenho o módulo bônus. Eu ensino a instalar o aplicativo MyBible no seu celular, porque é para celular. Ele é gratuito e ele tem comentários, dicionários, versões da Bíblia diferentes para você estudar a Bíblia. Então, faça o seu investimento. É um pequeno investimento. Link na descrição, no comentário afixado, nos vídeos de recomendação. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Conclusão. A conclusão de Tiago sobre a língua é um poderoso lembrete de que nossas palavras têm um impacto profundo, tanto em nossa vida quanto na vida daqueles ao nosso redor. Influencia a mim e aos outros. A necessidade de controlarmos a língua é fundamental para evitar ferir a nós mesmos e aos outros. Porque eu falo e eu posso me ferir. Eu falo e posso ferir alguém. A linguagem saudável, que é sadia, edificante, reflete a nossa fé verdadeira em Cristo. Quer dizer, nós somos conhecidos, a nossa fé pode ser avaliada de acordo com o que nós falamos, com o nosso comportamento, sendo uma poderosa ferramenta para glorificar a Deus. Como cristãos, somos chamados a ser autênticos em nossa comunicação, usando palavras que tragam paz, edificação e testemunho do amor de Deus. Vamos cultivar mais e mais uma linguagem sadia? É uma pergunta. Para fecharmos a lição sobre linguagem sadia, esse é um desafio que precisamos enfrentar e vencer através da transformação que Cristo opera em nossos corações. E para isso eu preciso cultivar diariamente relacionamento com Deus. Oração, leitura, meditação e prática da palavra, vigilância. É isso que eu preciso no meu dia a dia, todo dia, dia a dia, todo dia, até Cristo voltar ou até o Senhor nos chamar. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 7, 16 de fevereiro de 2025, autenticidade e sabedoria. Se você desejar nos convidar para eu pregar, ensinar, fique à vontade, a esposa louva também, está aí o meu contato. Nesse momento, eu quero agradecer você que ficou até agora, eu quero fazer uma oração, que o Senhor nos ensine a usar nossa fala com sabedoria, que tenhamos uma linguagem sadia, que Deus abençoe você, que Deus use você que é professor, que é professora na sala de aula, e não desista, não pare, não desanime. Vem os desafios, mas temos que ir até o fim, em nome de Jesus. Vídeos de recomendação na próxima tela. Tem um link do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia nos vídeos de recomendação. Tem o link também na descrição e no comentário afixado. E o plano da EBD Comentado Online Jovem. Adquira para que você possa dar uma aula, que os alunos estejam mais envolvidos e você também possa ter aí o PDF do comentário para você poder se basear. Vai ajudar muito você e você vai estar investindo no meu ministério pela bondade do Senhor. Ore por mim, pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, também por filhos, netos, família de modo geral, porque nós precisamos muito de oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que eu tive de estar aqui ministrando mais uma aula, mais uma lição, mais um programa realizado. Que o Senhor tome as nossas vidas, Senhor. Nos ensine a ter cuidado com a nossa linguagem, com o que nós falamos. Ó Deus querido, que a nossa linguagem possa ser edificante, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Usa os professores, Senhor, na sala, que os alunos, os jovens possam ser impactados, que eles possam aprender a não se entregar, Senhor querido, ao que der vontade, aos impulsos da sua natureza, mas que eles possam ser controlados pelo Espírito Santo, pois a lição nos demonstrou que somente através do controle da ação do Espírito Santo é que podemos ter uma língua, uma linguagem controlada, Senhor. Que o Senhor tome o primeiro lugar, continue nos abençoando e nos dando graça, em nome de Jesus. Bom, que Deus abençoe, receba a bênção apostólica, nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir, e não se esqueça, não desista, vamos até o fim. Se de repente durante essa lição você foi confrontado, acabou ficando triste porque às vezes a sua linguagem não tem sido uma linguagem sadia, se arrependa, peça ao Senhor força e vamos em frente, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!